A relação entre conflito ético e bem é uma das articulações centrais da ética em Henrique Cláudio de Lima Vaz, um dos maiores filósofos brasileiros. Para aprofundar essa relação, podemos organizá-la em 5 momentos interligados. O bem como origem e fim da ética. Para Lima Vaz, o bem, agathon, bonum, é o princípio formal da ética. Ou seja, todo ser humano traz no seu espírito, na sua dimensão espiritual, a forma do bem. Por isso todo ser humano é orientado para buscar sempre o melhor. O bem é uma espécie de stella rectrix, é uma estrela guia do espírito humano, que é dinâmico, né? Está sempre à procura do melhor. Por isso ele é guiado pelo bem. Não se trata de um bem particular, mas de um horizonte transcendental que orienta a ação do homem e a ação moral, né? Ou seja, o bem em sua forma é infinito, mas ele se vê refratado nos diversos bens que nós temos que escolher no nosso agir moral. Toda a ação ética é, por essência, ordenada ao bem, diz Lima Vaz, e é na relação com o bem que a ação se qualifica como moral. Esse bem, em sua forma última, é sempre mais do que qualquer bem particular, mais do que qualquer norma determinada. Por isso a ética é sempre uma tensão entre o bem formal, infinito, e sua realização histórica nas atitudes e nas ações boas. 2. O ethos como estrutura imperfeita do bem. O ethos, que é o conjunto de normas, costumes, valores de uma cultura, é a configuração histórica do bem, mas não esgota. O ethos surge a partir do momento em que o ser humano procura o melhor, guiado pela forma do bem. Por isso o ethos é necessário, pois oferece diretrizes concretas de ação, limitado, pois nunca contém o bem em sua plenitude, né? O ethos é sempre marcado pela finitude histórica temporal. Essa limitação do ethos abre espaço para o conflito ético. Aqui entra o conflito ético, que se dá quando valores entram em choque. Sendo o ethos limitado, ele não pode realizar todo o bem, né? Senão aproximar-se do bem através de vários valores. E pode ser que um valor entre em choque com o outro. Por exemplo, a justiça pode entrar em choque com a misericórdia, né? O que se deve aplicar, por exemplo, em determinado caso? A justiça, a misericórdia, né? Alcançar uma harmonia, né? A justiça temperada pela misericórdia, a misericórdia temperada pela justiça. Então, o que deve prevalecer? O que é melhor? Né? Dá-se o conflito ético também quando as normas tornam-se insuficientes para realizar as exigências percebidas do bem. Ou seja, certos espíritos percebem com maior clareza as exigências do bem. Humanamente falando, nós podemos dizer que esse é o caso de Jesus. Por isso ele entrou em conflito ético com a sua cultura. Aquilo que ele via no seu espírito como bem, as exigências que ele via, que ele reconhecia, não estavam em sintonia com a cultura. Ou seja, a cultura estava aquém das exigências do bem. Por isso ele teve que entrar em conflito, né? Segundo os evangelhos, com os fariseus, doutores da lei. O conflito ético se dá também quando o bem se apresenta em múltiplas formas concorrentes. Como o bem é sempre refratado em bens finitos,
esses bens finitos podem ser concorrentes, né? E aí, o que escolher para a minha vida, né? O que é melhor, né? Aí nós temos um conflito ético. 3. O conflito como desvelamento do bem. O conflito ético não é apenas obstáculo, é revelação do bem como exigência transcendente. Henrique Lima Vaz, em diálogo com Platão, insiste que o bem está para além da essência, pequena tes ousias, está para além da essência, né? Para além de um ser determinado, um ser particular, né? Ele está sempre para além da totalidade do que é dado historicamente. Assim, o conflito nasce quando o sujeito se vê impelido por uma exigência do bem que excede o instituído pelo ethos. Nele, o sujeito se confronta com o limite do costume, limite do ethos, e a exigência de fidelidade àquilo que ainda não se realizou plenamente, aquilo que deve ser reformado ou modificado no ethos, ou instaurado como novidade. Ou seja, no conflito ético, o bem se apresenta como convocação, como apelo que exige discernimento, coragem e liberdade. 4. A liberdade como resposta ao bem no conflito. O bem não se impõe de fora, ele se oferece como apelo à liberdade do sujeito. Para Lima Vaz, é claro, né? Ele segue Platão, segue Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino falava do hábitos, dos primeiros princípios do agir, né? E esse hábitos diz exatamente, né? O bem deve ser feito, o bem, e o mal deve ser evitado, né? Para Platão, todo o seu sistema filosófico é coroado pela realidade do bem. É uma ideia, ele chama de ideia, mas não é uma simples ideia como nós pensamos hoje, né? Ou seja, não é algo que está só na mente, é algo real, realíssimo. Para Tomás de Aquino também, Deus, que coroa seu sistema filosófico, é o ser subsistente, né? E como o bem é um transcendental do ser, Deus é o bem subsistente, né? Então, o bem não está fora do ser humano, mas ele se mostra à consciência humana como realidade que ultrapassa essa consciência. Ele se faz presente no ádito da consciência humana, né? Ele se faz presente como forma do bem. Todo espírito humano, segundo Lima Vaz, é constituído, né, pela forma do ser e do bem, né? Então, o bem não se impõe de fora, ele se oferece a liberdade do sujeito. No conflito ético, o sujeito é chamado a deliberar entre bens concorrentes. Essa deliberação não é neutra, ela exige abertura ao que há de mais alto, escolher o melhor. Trata-se de uma experiência existencial em que o sujeito se constrói, não apenas como agente moral, mas como ser em direção ao bem. O conflito, portanto, é o lugar onde a liberdade moral é chamada a responder à altura do bem. 5. Conflito ético como tensão escatológica. Para Lima Vaz, influenciado por Platão, Tomás e Hegel, o bem não está plenamente dado no mundo histórico. Ele é presente como apelo, ausente como plenitude, e o conflito ético, portanto, manifesta a finitude do mundo e das instituições, a inquietação do espírito humano que busca o bem mais alto, a esperança de uma superação escatológica onde o bem possa ser plenamente vivido. Conclusão: o conflito ético é o lugar privilegiado da manifestação do bem como transcendência. O conflito revela que a ética não é mero conformismo normativo. Ética não é simplesmente seguir normas. As normas têm que traduzir valores, têm que traduzir o bem, as exigências do bem. A liberdade humana não está ordenada ao bem como... a liberdade humana está ordenada ao bem como um horizonte infinito, né, que não encontra, como dissemos, concretização plena neste mundo finito.
A ação moral exige discernimento e coragem frente à ambiguidade do real. O real é finito, é múltiplo, o real histórico aqui mundano, né? Então, diante desse real mundano, histórico, finito, múltiplo, nós temos que ter coragem para discernir que bem escolher o que é melhor, né? Sempre guiados pela estrela guia do bem, né? Essa realidade misteriosa que se faz presente no espírito, né? Mas que encontra uma sua realização subsistente, né? Transcendente. Como diria Lima Vaz, o bem se dá no tempo como convocação e promessa. E o conflito ético é a experiência decisiva dessa convocação, onde a liberdade se realiza e se julga.